Faz hoje um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a um conflito militar e diplomático que já provocou uma das piores crises depois da Segunda Guerra Mundial. Pelas contas na ONU, são milhares de mortos e mais de 8 milhões de deslocados e uma das maiores crises económicas do século XXI. No ano passado, 2 analistas fizeram para a TCV uma antevisão da invasão russa e os seus efeitos nas relações político-diplomáticas e na economia a nível mundial. Neste primeiro aniversário, o diplomata António Lima e o economista Agnello Sanches olham com muita preocupação para o cenário de conflito e suas consequências para toda a comunidade internacional. Um ano depois da invasão russa à Ucrânia e o início do conflito no leste da Europa, nenhuma certeza em relação à paz. As posições das partes beligerantes continuam extremadas e crescem as tensões entre a Rússia e o Ocidente, que desde o início do conflito vem apoiando financeira e militarmente a Ucrânia. No início desta semana, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, que efetuou uma visita relâmpago a Kiev, e o presidente russo, Vladimir Putin, demonstraram suas profundas divergências, fizeram acusações mútuas numa demonstração de que o conflito ainda está longe do fim. Uma situação preocupante e triste nas palavras do diplomata António Lima, ex-representante de Cabo Verde nas Nações Unidas. Um aniversário muito triste, porque vemos a guerra continuar quando se deveria trabalhar pela paz. Fui embaixador nas Nações Unidas. Nós sempre lá tentamos aproximar os pontos de vista, fazer tudo para tentar preservar a paz. Eu, pelo menos, continuar o diálogo, atingir o ponto onde se vai fazer o cessar-fogo, etc, etc. Então fico um pouco espantado com essa situação de uma guerra que não acaba, enquanto nós continuamos sob a ameaça permanente e premente das mudanças climáticas. Vemos também ameaças de guerra nuclear. Quer dizer, quando se chega a esse tipo de situação, temos razão de ficar muito preocupados e perplexos quanto à vontade dos beligerantes e dos responsáveis, digamos, nessa guerra, que não fazem um passo sequer para reduzir o conflito e chegar a um ponto onde se vai dialogar e chegar à paz. A África tem tido uma posição tímida em relação a este conflito russo-ucraniano, entende o embaixador, por uma questão de prudência. Em todas essas resoluções sobre a guerra, há posicionamentos tímidos, digamos. Tímidos porque ninguém quer ser visto como apoiante de uma parte ou de outra parte. Teríamos tudo a perder. Mas o que nós queremos verdadeiramente, e eu penso que aí a África, digamos, tem a mesma voz que quando ela se posicionou contra a guerra na Líbia e não foi ouvida, e daí o resultado foi, portanto, toda essa invasão de terroristas no Sahel. E agora, neste momento, estamos extremamente prudentes, quer me parecer, prudentes em posicionarmos, e é isso que outros países querem, outra gente quer, um posicionamento da África a favor ou contra, digamos, a situação que está lá. Não nos interessa. Um novo movimento dos não-alinhados tem sido ventilado em alguns fora e Putin tem insistido no mundo multipolar. O diplomata António Lima considera que hoje dificilmente se pode conceber um mundo com apenas uma potência a comandar. Tem que se aceitar que outros países, ditos emergentes, já estão em condições de poderem liderar as suas próprias coisas, de poderem mandar nas suas próprias coisas. E eu penso que esse novo movimento não alinhado, mas com regras e valores da democracia, do humanismo, etc., etc., poderá vingar, porque é um movimento lento, mas positivo e contínuo. Eu penso que não podemos imaginar o mundo mais com uma só potência a dirigir, porque há vários países agora com a arma nuclear. Na economia, a guerra na Ucrânia tem sido devastadora não apenas para os intervenientes diretos no conflito, mas para a economia mundial no geral.
dos efeitos nos níveis de crescimento às rupturas de fornecimento de bens de primeira necessidade. E hoje constata-se que, efetivamente, a guerra não só atingiu os próprios países em conflitos, que, como podemos ver, com impacto nos crescimentos, né, de toda a atividade económica, quer a Rússia, quer a Ucrânia. Veja, a Ucrânia, que estava a crescer a 3,4%, a contração é da ordem dos 30%. E a nível global também tudo aconteceu em matéria de crescimento. A economia global passou a ter as tendências, essa é ainda também da consequência da guerra, de continuamos a ter um crescimento muito baixo daquilo que era a previsão antes da guerra, mas fundamentalmente a guerra colocou o mercado internacional numa situação de stress quanto a fornecimentos de energético, mas também de cereais, porque estamos a falar de um mercado de 30% de cereais, dos principais cereais, deste trigo, milho. A Ucrânia é um dos principais produtores do milho, também do trigo. Os países mais vulneráveis, particularmente os da África, terão sido os mais prejudicados por este conflito na Ucrânia. Por isso, a necessidade da África começar a pensar no seu próprio mercado, adverte Agnello Sanches. A nível global, países africanos que são importadores líquidos de cereais, mas também outros que são importadores energéticos, tiveram consequências drásticas que têm a ver com a inflação, com o aumento de preços e irregularidade de fornecimento. Toda a intervenção que nós ouvimos, todos vão no sentido de chamar a atenção para a necessidade, sobretudo dos países africanos, começarem a pensar no próprio mercado, a diversificação económica, mas também tentar potenciar aquilo que constitui as grandes potencialidades africanas, nomeadamente a retenção de capital para investimentos em África, o desenvolvimento de mercados, por exemplo, a iniciativa da Zona Económica de Livre Troca em África, ZLEC. Uma África preparada para os tempos vindouros que se vislumbram sombrios e de incertezas, a continuar o diálogo de surdos entre os principais interessados neste conflito no leste da Europa.